Fala galerinha, PF Cosmic Bladers, mais uma vez com vocês. Pois é pessoal, Spriggan, o que dizer dele? Um dos bays preferidos, até para alguns mais do que o próprio Valkyrie do Valt Aoi, que é o protagonista eterno, a lenda, a maior das lendas de Beyblade Burst. Mas o Spriggan atrai aquilo, né? A comunidade sentiu muita falta do Shu em Beyblade Burst GT, e agora em Beyblade Burst Sparking nós temos o retorno de Shu Kurenai junto com seu World Spriggan Unite Dash 2B. Vamos analisar esse B então e falar dele peça por peça, tintim por tintim. Começando pela análise da caixa, aqui na parte frontal temos como padrão a imagem do Beyblade. Aqui no canto inferior direito nós temos a imagem de Shu Kurenai, o dono desse Beyblade no anime, e o nome do Beyblade World Spriggan Unite Dash 2B. No canto superior direito nós temos o selo da Takara Tomy, que demonstra seu produto original. Aqui nesta meia lateral temos a grafia Super King, junto com o número do produto, que é o B172. Aqui nesta lateral, falando que ele gira tanto para a direita quanto para a esquerda. E aqui nesta outra lateral, as especificações do Bay, ou seja, um Bay de equilíbrio, faz parte do sistema Burst, que gira para os dois lados, e que faz parte do Super King Layer System. Aqui atrás, nós temos as especificações de cada peça que vem nesse Beyblade, bem como suas respectivas siglas. E aqui um pouco mais acima, os status do Beyblade. Falado sobre a caixa, vamos então abrir. Uou! Vamos organizar esse cenário em 3, 2, 1. Beleza, pessoal? Esse é todo o conteúdo da caixa. Aqui vocês podem ver que todos os adesivos foram colados. Aqui temos o nosso velho manual de instruções. E aqui temos o Super King Customized Guide de número 9. Vamos dar uma breve analisada nele. Beleza, pessoal? Aqui nós temos as nossas velhas 3 sugestões de combos. Primeiramente, nós temos um World Valkyrie Charge Metal 2-Way como sugestão de combo de ataque. Como sugestão de combo de defesa, nós temos um World Spriggan Mobius 2S. E como sugestão de combo de resistência, nós temos um World Longinus Nothing 2B. Aqui na parte de baixo, nós temos à esquerda o Certification Challenge, que eu não sei muito bem o que é. E à direita, nós temos o Random Booster Volume 22 do Infinite Achilles. E aqui nós temos as maravilhosas peças deste base sensacional: Sparking Ship, Ring, Chassis e Driver. Vamos falar sobre cada uma delas. Aqui nós temos essa primosia de Sparking Ship, que é o Spriggan. Esse é um Sparking Ship que não se separa do Ship Core. O Ship Core é uma peça embutida, feita de metal, o que vai proporcionar mais peso ao chip e, consequentemente, mais peso ao Beyblade. Vamos dar uma analisada nele para ver como é que é a funcionalidade? Bom, como vocês podem ver, aqui essa parte prateada, ela é feita de metal, então o Ship Core é de metal, certo? Esse lado aqui significa que ele vai estar girando para a direita, e esse lado representa o lado da esquerda. Para você mudar o sentido da rotação, já que esse B gira para os dois lados, você vai fazer o seguinte: vira o chip, e aqui onde você vai ver uma grafia L de um lado e R do outro, você simplesmente aqui gira, encaixa, a hastezinha ficando para esse lado, tá para o left. Se você girar mais uma vez, aqui fica para right, direita. Para você saber isso no chip, você vai ver que essa parte onde é mais preenchida com esses detalhes aqui, é o lado que vai estar o sentido da rotação do chip. No caso aqui, como esse lado representa a esquerda, agora está left, para girar right, tá bom? O ring é o World. O World, ele tem, como vocês devem já saber, ele vai girar para os dois sentidos, né? Tanto para a esquerda quanto para a direita. No caso, esse lado que está aparecendo agora é o lado onde ele está girando para o lado direito. E a gente vai ver como é que ele funciona girando para ambas as direções, tá joia? Vamos falar melhor sobre ele? Bom, assim é melhor para falar sobre as mecânicas e etc, né? Primeiramente, eu queria falar que esse ring, ele é uma grande homenagem às versões anteriores do Spriggan, já que esse lado aqui, que é o lado que gira para a direita, ele claramente faz uma homenagem ao Spriggan Wrecking lá de Beyblade Burst God, que tinha esse aspecto mais
branco, dourado e vermelho. Que design maravilhoso. Esse ring aqui, girando para esse lado, como vocês podem ver, tem a grafia R e o sentido da rotação, com a setinha aqui. Ele não é tão agressivo assim também como o Spriggan Wrecking, né? Ele não tinha tantos pontos de impacto tão evidentes. Temos aqui sim, aqui, né? Alguns pontos de recuo, mas não é assim a característica mais marcante desse ring, e por isso mesmo tem sido utilizado em combos de defesa também. O design nos remete aos dois elmos, né, que o Spriggan... Elmo não, as duas espadas dele, né? Aqui em branco e aqui embaixo também em branco. Muito lindo, muito lindo. Para você fazer esse ring girar à esquerda, simplesmente você precisa virar ele. Sim, só isso. Essa mecânica foi pegada e emprestada lá do Master Diabolos de Beyblade Burst GT e foi muito bem adaptada para o novo sistema, que facilita demais a vida para você alterar o sentido da rotação. Como vocês podem ver, agora temos a grafia L e o sentido da rotação para a esquerda. Aqui nós temos claramente uma homenagem ao Legend Spriggan, que era basicamente nas suas cores preto, vermelho e amarelo ou dourado, né? Cara, que bacana isso tudo. Nós também não temos tantas características marcantes em termos de contato. Temos aqui sim um ponto de recuo, temos aqui, isso aqui quando bate pode desferir impactos bem fortes, mas não é, mais uma vez, a característica mais marcante deste ring. Bom, esse ring também tem uma característica bem marcante que eu acredito ter sido, não sei se emprestada, mas assim, veio pelo menos como fonte de inspiração do Lord Spriggan, que não sei se vocês se lembram, no meio da base da Lord tinha uma bolinha que freava o Burst Finish, né? Freava o disco de rodar e consequentemente freava o Burst Finish. Acontece aquela bolinha com o tempo ela ia desgastando, né? E se você utilizasse muito sua base Lord, naturalmente aquela bolinha ia desgastar e o Burst Finish ia ficar mais fácil de acontecer. Mas quando ela estava nova, era praticamente impossível eclodir aquele Beyblade. Então o que acontece? Agora, nessa vez, aqui na World, no Ring World, essa parte aqui, ó, ela é móvel. Se você pressionar ela, ó, isso daqui vai fazer com que o disco não gire e, consequentemente, o Bey não ecloda. Acontece que ela não fica presa lá. Isso daqui vai acontecer quando o Bey desferir um impacto justamente nessa parte e ela vai adentrar e impedir os cliques do Beyblade. A mesma coisa acontece do outro lado. Essa parte móvel, quando o Bey bate aqui, vai comprimir essa pecinha, vai ativar aquela parte lá de dentro e vai impedir o Burst Finish. Não é definitivo, então vai ser impacto a impacto. E a mesma coisa à esquerda. Essa peça é móvel e ao você pressioná-la vai aparecer aquela parte ali. Vocês podem ver a espessura dele, não é um ring espesso, é um ring fininho, não é como o Tempest, que é bem grande, bem grosso. E aqui nós temos o chassi, que é o 2B, ou 2 balanço, 2 equilíbrio, do 2 balance. É um chassi duplo, e como já sabemos, por se tratar de um chassi duplo, ele vai compor parte do layer e também vai substituir o disco, sendo nele que estão inclusos os dentinhos do Beyblade, e não mais no chip. Existia a possibilidade de ele vir um chassi com metal dourado, não foi o caso, ainda não tiramos a sorte grande, quem sabe numa próxima tentativa, né? Bom, aqui ele tem a grafia LR, o que significa que esse chassi vai poder ser encaixado em Bs que giram tanto para a direita quanto para a esquerda, e isso vai dar uma versatilidade enorme para essa peça, né, que tem uma mecânica bem interessante. Bom, antes de falar da mecânica, vamos falar aqui da sua espessura, certo? Ele não é tão espesso assim como o 1A, 2A ou 3A, até mesmo quanto ao 1B. E qual é a mecânica dele? Segurando por aqui, ó, ele tem esse esse círculo aqui, como se fosse um frame de giro livre, mas não só de giro livre essa peça vai ficar. A depender de como você encaixa no Bey, esse chassi vai ter um modo de ataque e um modo de defesa. O modo de ataque é exatamente, o modo de defesa é quando essa parte aqui ela fica com o giro livre,
e ao você encaixar de maneira diferente no Beyblade, essa parte vai ficar travada e esse vai ser o modo de ataque. Vamos mostrar isso na hora da montagem do Bey, tá bom? E aqui embaixo vocês podem conferir os dentinhos, que não são lá grandes coisas, mas são dentinhos bons para um Bey de equilíbrio, né? Fica sempre no meio termo. O driver é o Unite Dash, é o Unite na sua versão Dash, o que significa que ele tem molas reforçadas, que vai dificultar bastante as eclosões, o Burst Finish. Bom, o Unite, ele nos remete a Metal Fight Beyblade, que ela aponta desempenho do Ray Unicorno. Ele tem a mesma mecânica e a gente vai explicar ela para vocês. Antes que eu esqueça de comentar, esse driver ele veio lá no Storm Spriggan, né? E eles têm a Takara também tem optado por escolher drivers que marcaram as gerações de cada Beyblade. No Rage Longinus veio o Destroy, que tinha sido lá lançado no Nightmare Longinus. Enfim, a opção deles para o World Spriggan foi o Unite. E qual é a mecânica desse driver? Nós podemos ver ao centro da ponta temos uma parte de plástico, que é em vermelho, e essa parte amarela é toda em borracha. É uma borracha mais dura, mais consistente, mais firme, tá? E qual a função dessa peça, dessa mecânica? Ela vai fazer com que o Beyblade assuma uma postura mais defensiva, mais tranquila na arena, se essa parte de plástico estiver tocando o chão da arena, mas quando a parte de plástico estiver proeminente, predominante no contato do solo da arena, esse driver vai proporcionar ao Beyblade padrões ofensivos bem interessantes. Então é um ótimo driver, acho que foi uma ótima escolha, apesar de que eu não tenho um Unite, não tinha até então, esse é o primeiro Unite que a gente tem na coleção, e já vem na sua versão Dash, maravilha. Vamos aprender a lançar ele com o tempo. Bom, falado sobre as peças, vamos à montagem do Bey, né? Bom, aqui a gente para a nossa montagem para poder falar dos dois modos que esse Bey pode assumir em relação à montagem do chassi no ring. Se montarmos dessa forma que a gente estava aqui já nas mãos, nós temos o modo de defesa, onde esse pratinho aqui fica com giro livre. Se a gente quiser mudar o modo, simplesmente você tira o chassi e roda ele 180 graus, encaixa novamente, e aqui você tem ele travado e esse daqui vai ser o modo de ataque. A mesma coisa vai acontecer quando você encaixar o chassi no ring girando para a esquerda. Encaixando por um lado fica com o prato livre, que é o modo de defesa, e girando o chassi 180 graus você vai ter o modo de ataque, que é o chassi travado. Vamos então continuar a montagem. Uau, beleza pessoal, aqui temos o World Spriggan Unite Dash 2B. Cara, gostei das travas dele, viu? Aqui vocês têm uma conferida do aspecto lateral e dando um 360. Cara, que incrível pessoal, que incrível. Opa, sem ficar de cabeça para baixo. Já que a gente viu o Bey, agora cabe falar também como é que a funcionalidade do stopper vai ser na prática, tá? Com o Bey montado fica mais fácil de mostrar. Nós vemos aqui, ó, temos aquela peça móvel e você vê, ó, que quando ela é comprimida, o disco não vai conseguir passar. Só que acontece que como não é fixo, vai voltar. Então, aqui você impede o disco de caminhar e aqui o disco caminha normalmente. Então, vamos ao nosso teste de giro e algumas batalhas. Vamos ver então o efeito visual e a performance do Unite girando à direita. 3, 2, 1, go, shoot! Quando lançado bem, ele consegue assumir um padrão flor, mas se não lançado de maneira muito adequada, ele assume um padrão mais stall, fica girando em torno da arena. É um driver que eu tô vendo aqui que tem que se acostumar com ele, dá pra se acostumar. Olha, ó. Atingiu a parte de plástico do driver e agora ele assume a postura defensiva na arena. Que driver incrível, que ótima opção, amei. Agora girando para a esquerda. 3, 2, 1, go, shoot! Quase saiu ali, dependendo da potência que você lança também,
esse driver tem a tendência de cair pra fora da arena, pelo menos é o que eu tenho percebido fazendo alguns testes aqui. Mas é isso. Quanto às batalhas, primeiro vamos ver como é que ele sai contra o Super Hyperion, girando à direita com o chassi em modo de defesa. Vamos nessa. Até 3 pontos. 3, 2, 1, go! Oh! 3, 2, 1, go! Au! Hyperion também não deixa mole não. 1 a 1. 3, 2, 1, go! O Spriggan é um Bey muito estável, muito estável. É bacana batalhar com ele porque ele consegue uma estabilidade, apesar do driver dele ter borracha, ele consegue uma estabilidade bem interessante na arena. 2 a 1. 3, 2, 1, go! Spriggan amortecendo lindamente os impactos do Hyperion e não deu chance pra ele. 3 a 1, finalizada a batalha. Agora vamos ver como é que ele se sai com Left Spin Bey. Spriggan girando pra esquerda com o seu modo de ataque. Vamos ver então. 3, 2, 1, go! Provavelmente essa vai ficar pro Fefner. É isso mesmo. 1 a 0. 3, 2, 1, go! Quase lançou o Fefner pra fora, mas mais uma vez vai ficar para resistência. Opa, eu acho que ficou pro Spriggan por um pouquinho, hein? 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! Uou! 2 a 2, Spriggan se recuperando. E a gente vai pegando a manha, como é que lança ele, como é que controla o Unite da melhor forma possível. 2 a 2. 3, 2, 1, go! Ui, que empate lindo, ótimos impactos. 3, 2, 1, go! Ai. Bom, pessoal, esse foi o unboxing de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. O Spriggan realmente é um Bey fenomenal. A gente está aprendendo ainda a batalhar com o Unite Dash. Tanto eu quanto o meu filho, o Mike, que participou aqui, teve a sua ilustre presença nessa batalha, nesse unboxing. Então, é isso, pessoal. A gente vai aprendendo aos poucos, tá certo? Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar o seu joinha. Não esqueçam também de deixar a sua inscrição no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Grande abraço em todos e até a próxima. Valeu! Uhul!